No vídeo de hoje eu falo sobre os livros que eu li agora no mês de janeiro. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, aquele vídeo que eu comento sobre os livros que eu li no mês anterior. Eu vou falar então sobre os livros que eu li no mês de janeiro agora de 2024 e quero que você me acompanhe nesse vídeo. Então já peço para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez e vamos falar de livro. O primeiro livro que eu vou comentar aqui com vocês, que eu li no mês de janeiro, foi esse aqui, A Estrada, do Cormac McCarthy. Eu nunca tinha lido nada desse autor. Esse livro aqui está na minha lista dos 12 livros para se ler agora em 2024. E eu gostei muito desse meu primeiro contato com esse escritor. Achei a escrita dele muito tranquila, muito fluida, principalmente aqui nessa história. Aqui nessa história a gente tem um futuro não muito distante, onde o planeta Terra, o planeta que a gente conhece, ele está totalmente diferente. Ele foi praticamente destruído, não se sabe o que aconteceu aqui, mas o resultado que ele nos mostra aqui nesse livro é que o planeta ele foi aparentemente assim engolido em chamas, então é fuligem para todos os lados, as florestas foram totalmente destruídas, os mares estão também totalmente destruídos, estéreis, eles estão com uma cor diferente, ele não tem mais aquele azul bonito, enfim, toda a vida, animais, tudo acabou e restaram somente algumas pessoas na Terra tentando sobreviver. Esses sobreviventes, eles costumam andar em bandos, só que eles acabam se tornando pessoas perigosas umas para as outras, na maioria das vezes. Os personagens principais aqui dessa história são um homem e o seu filho. Então, eles estão caminhando por uma estrada, tentando buscar um local mais seguro para se viver. Então, eles não têm uma parada. A gente não tem aqui o nome desses personagens, a gente só sabe que é um pai e um filho. A mãe já se foi. Então, eles estão ali caminhando, tentando sobreviver. Eles, como eu disse, eles não têm parada, então eles ficam andando por essa estrada. É um local muito frio onde eles estão vivendo, então eles têm que tentar se proteger, se abrigar todos os dias, todas as noites principalmente, do frio, da chuva e de outras coisas que vão acontecendo ali. Então a gente vai acompanhar a trajetória desses dois personagens que estão vivendo no mundo pós-apocalíptico. Então eles vão realmente passar por situações complicadas, há momentos ali que parece que não há mais perspectiva de vida. Eles carregam com eles poucas coisas que eles encontram quando eles invadem, por exemplo, uma casa ou algum comércio que existiu. Enfim, eles estão ali tentando sobreviver de várias formas. Às vezes encontram um resto de comida aqui, outro ali. Eles têm alguns cobertores para tentar se proteger. Eles andam com um carrinho para tentar carregar um pouco que eles ainda têm. E sempre nessa questão ali de se proteger, de tentar sobreviver. O pai, nesse relacionamento que ele tem com esse filho, ele faz de tudo para que esse filho não perca a esperança de viver. Porque esse filho, para ele, representa a própria esperança dele na vida. Ele diz muitas vezes, sem ele, eu já realmente não tenho mais para que viver. Então a gente vai acompanhar a vida deles ali essa vida, né? É difícil até falar que é uma vida, né? Porque é muito difícil mesmo. Então eles vão correr perigos, vão acontecer coisas. E a gente vai vendo realmente um relacionamento entre um pai e um filho. A gente passa um bom tempo do livro acompanhando só aquela trajetória que vira praticamente uma rotina na vida deles, uma rotina que assusta muito, mas grande parte do livro é acompanhando somente esses dois personagens. Quando acontece alguma coisa ali, realmente a gente fica preocupado, a gente não sabe o que se esperar dessa história aqui, mas no todo eu achei que é um livro muito legal, eu gostei de conhecer a escrita, principalmente dele, quero ler outros livros dele. É um pouco diferente do que eu imaginava. Eu estava imaginando uma coisa assim, talvez mais assustadora, mais impactante. Porém, ele é um livro com muitas camadas, então a gente tem que absorver ali o que ele quer dizer em muitos momentos. É um livro que fala muito sobre amadurecimento e sobre o relacionamento entre um pai e um filho mesmo. Então, é um livro
que vale a pena conhecer. Eu gostei muito. É um livro que vale a pena ser lido, ser conhecido. Como eu disse, eu gostei da escrita dele. Achei que é um livro que faz a gente refletir bastante. É um pouco diferente do que eu imaginava, como eu disse, porém, gostei muito, valeu a pena a leitura. E o segundo livro que eu li agora no mês de janeiro, eu li pelo Kindle, então eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem, foi A Hora da Estrela, da escritora Clarice Lispector. Eu já coloquei até a resenha aqui no canal, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse livro aqui, volta lá na resenha também, assiste, que tá bem legal. E aqui, falando brevemente, a gente tem um livro um pouco diferente do que eu já tinha lido, da Clarice Lispector, que é uma escritora que escrevia muito com o fluxo de consciência. A gente reflete muito sobre os pensamentos de determinado personagem. Aqui a gente tem um pouco disso, sim, existe o fluxo de consciência, porém ele também é um pouco diferente do que a Clarice costuma escrever, e isso me fez gostar bastante desse livro. A gente tem aqui a história de, vamos dizer assim, dois personagens. A gente tem a personagem principal da história, que é a Macabeia, e a gente tem um personagem que, na verdade, é o narrador dessa história. Ele se chama Rodrigo SM. E um grande diferencial que eu achei aqui nesse livro foi que a Clarice, ela usou esse narrador como se fosse para falar de si mesma, e a gente consegue entender o que se passa na cabeça desse narrador, que está escrevendo a história dessa personagem da Macabeia. Então a gente vê tudo pelos bastidores, então a gente vivencia a história dele e também a história que ele está criando. Então é uma narrativa dentro de uma narrativa. Muito legal. E a história da Macabeia, uma jovem de 19 anos que veio de Alagoas para o Rio de Janeiro para tentar a vida. Ela é uma pessoa muito simples, conformada com a vida, ela não tem grandes perspectivas, ela é uma pessoa assim, realmente simples em tudo na vida dela, ela não tem muita noção do que é a vida, ela acaba arrumando um emprego de datilógrafa, enfim, a vida dela é conduzida ali no simples levar, assim, ela realmente não almeja grandes coisas porque ela acha que, na verdade, ela não acha nada. Depois assistam a resenha que eu explico melhor sobre essa personagem, que é muito, muito bem construída. E a gente vai saber um pouquinho ali sobre o que acontece na vida da Macabeia, o relacionamento que ela vai ter na vida dela, o que vai acontecer com o emprego dela. E esse livro tem um final realmente surpreendente, um final que faz a gente refletir. É uma crítica social muito grande que a Clarice faz nesse livro aqui, então é uma leitura que eu recomendo demais, demais, demais. Se você tem algum receio de ler Clarice Lispector, como eu tinha até certo momento atrás, lá no outro vídeo eu também explico isso. Esse livro acho que é uma boa porta de entrada para quem quer conhecer a Clarice Lispector. Então, foi a leitura que eu gostei demais, eu recomendo muito aí para vocês. E um outro livro que eu li agora no mês de janeiro, também li pelo Kindle, vou deixar a imagem aqui para vocês. É um livro que eu queria ler fazia muito, muito, muito tempo e acabava deixando passar porque é um livro grande, é um calhamaço de 807 páginas, mas que eu falei, não, eu vou começar por esse livro esse ano, as leituras, porque senão eu vou acabar deixando passar de novo, e eu tinha um propósito, eu queria ler esse livro de qualquer forma, que é esse aqui, A História Não Contada, de Dom Pedro II, o autor, o escritor Paulo Resutti. Eu gosto muito de história, eu sempre tenho muita curiosidade, é um assunto que sempre me interessa. Eu já conheço um pouco, já conheci um pouco da história do Dom Pedro II, só que eu queria me aprofundar um pouco mais. Então esse é um livro de biografia dele, baseado em muitas pesquisas que o Paulo Resutti fez através de cartas, diários, ou seja, ele fez um grande apanhado ali de documentos escritos para se contar, para se preencher algumas lacunas sobre a vida desse grande e último imperador aqui do Novo Mundo, né, do Brasil. Então a gente tem aqui a história de um menino que acabou se tornando muito cedo imperador do Brasil. Dom Pedro I, todo mundo sabe a história, obviamente, né, mas Dom Pedro I acabou abdicando ao trono aqui e deixa o seu filho, Dom Pedro II, como futuro imperador aqui do Brasil. Mas como ele ainda não tinha idade suficiente, né, para assumir,
Então, o governo do Brasil ficou nas mãos de um regente estipulado por ele, pelo pai, para cuidar de Dom Pedro e para assumir algumas tarefas que o imperador deveria ter aqui. Ele somente poderia assumir como imperador a partir dos 18 anos, a partir da maioridade, porém, por uma grande pressão do governo e a aceitação do povo, claro, essa maioridade acabou sendo reduzida para 15 anos, ou seja, um jovem de 15 anos governando um novo mundo, né? Um novo país. Então, é uma história assim bem interessante. Olha, se você quer conhecer a história de uma pessoa interessante, eu recomendo a história do Dom Pedro II, sim. Eu já admirava pelo pouco que eu sabia sobre a vida dele e passei a admirar muito, muito mais depois da leitura desse livro. Aqui a gente tem o começo de tudo, como foi a ida do Dom Pedro I de volta a Portugal, como ficaram os filhos aqui no Brasil, com as pessoas cuidando deles, como foi complicado esse afastamento do pai e da madrasta com essas crianças, essa pressão que existia em cima de Dom Pedro II para que ele se tornasse um homem respeitável, inteligente. Ele já era, claro, mas muito estudado, coisas que o pai acabou deixando de lado. Ele nunca foi muito adepto a aprender as coisas, o Dom Pedro I, e ele quis que com o filho dele fosse diferente. Mas isso, para o próprio Dom Pedro II, não foi nenhum grande desafio, porque ele já era uma pessoa que tinha uma tendência a gostar de aprender. Ele foi realmente uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito interessada em aprender em todos os tipos de assuntos. Então, ele era muito ligado à fotografia quando surgiu, ele gostava de ciências, ele amava literatura, ele aprendia várias línguas, ele fazia traduções de grandes livros para o português. Enfim, ele realmente foi um grande homem com boas intenções de fazer o país crescer através da cultura. É interessante a gente entender que o monarca, o imperador naquela época, o governo do Brasil não estava 100% nas mãos dele, ou seja, ele tinha as suas funções, mas existia todo um ministério ali acompanhando, uma câmara, tudo acompanhando as decisões que eram tomadas aqui no país. Então, ele não tinha uma voz absoluta para fazer o que ele queria, porque se dependesse dele, com certeza o Brasil teria muito mais cultura, muito mais estudo, muito mais escolas, que foi o que ele tentou proporcionar na medida do possível, do que ele pôde fazer. Isso eu admirei muito, muito, já tinha uma noção disso, da história dele, e vendo os detalhes através de cartas que são colocadas nesse livro, a gente consegue entender um pouco melhor sobre ele. Então a gente acaba conhecendo um pouco da intimidade dele também. A gente sabe que o pai dele teve uma fama muito complicada ali com as mulheres, que repercutiu mundo afora, e temia-se que o filho acabasse sendo como o pai. Então ele enfrentou uma grande dificuldade para encontrar uma esposa, um acordo de casamento com outros reinos, para que viesse uma imperatriz que pudesse governar junto com ele aqui. Muitos governantes da Europa não queriam enviar suas filhas para cá, então foi muito complicado, até que tudo deu certo e acabou vindo a Dona Teresa Cristina para cá. E antes dela vir, para ele dar o ok nesse acordo de casamento, enviaram para ele uma pintura de quem era a futura esposa dele, e ele gostou bastante daquela imagem que ele viu nessa pintura, então ele deu ok e estava tudo bem. Então eles estavam aguardando aqui, e quando a Dona Teresa Cristina chegou aqui, ele ficou um pouco desapontado, porque ela não era da forma que haviam literalmente pintado para ele. Ela era bem diferente. Muitas pessoas relatam ali, através de cartas de pessoas próximas ali, que ela era realmente uma pessoa muito feia, robusta, baixinha, feia, e aquilo irritou o Dom Pedro II, porque ele falou: eu fui enganado. Enfim, o começo do relacionamento dos dois foi muito turbulento. Não casaram por amor, como muitos não casavam naquela época, pois era um acordo entre reinos, né, visando
perpetuar ali a soberania, enfim. Mas com o tempo eles acabaram conseguindo se relacionar, se respeitar na medida do possível, porque sim, ele teve outros relacionamentos além do seu casamento, e não foram poucos. Porém, ele era muito, muito discreto. Então, o pai dele era um homem mais aberto ali, que acabava não se importando muito com que as pessoas soubessem, descobrissem os relacionamentos dele fora do casamento, mas o Dom Pedro II ele já teve um pouco mais de cuidado para que isso não viesse a público, como o pai dele fazia. Mas, às vezes, com certeza, a esposa acabava sabendo e ficava triste, enfim. Foi dessa forma que ele acabou conseguindo seguir a sua vida. Enfim, é difícil julgar porque, enfim, tem todo um contexto ali dentro dessa história. Mas não deixa de ser um homem que eu passei a admirar mais por conta realmente de sua perspectiva de tentar fazer o melhor para o Brasil. Ele, em todos os momentos, até o final da sua vida, ele fez o que pôde para tentar melhorar a situação do Brasil. Ele não aceitava que aumentassem o, entre aspas, salário, né, a renda dele, porque ele não achava justo. Acho que ele sempre falava que aquilo lá era o suficiente, e ele acabava usando muito desse recurso que ele tinha para fazer coisas pelos outros. Ele fazia muitas doações, ele acabava usando o seu dinheiro para ajudar pessoas a estudarem, pessoas que não tinham condição, fundou muitas escolas, ou seja, fez muitas coisas, tanto que o local de morada dele, tanto a Quinta da Boa Vista, quanto todos os lugares, Petrópolis e o palácio dele ali, enfim, tudo era muito precário até. Não era uma coisa luxuosa, nada disso. Tanto que quando vinham visitantes do Velho Mundo, né, da Europa para cá, eles relatavam, e as cartas estão ali no livro para provar, que eles se surpreendiam, ele falava: nossa, o imperador não se veste tão bem quanto um imperador aqui no Brasil. A casa não é, o local, né, a morada dele, não é luxuosa como a gente vê, como nós estamos acostumados. Enfim, os relatos realmente dessas pessoas que são trazidos ali no livro através de cartas e diários mostram que ele não tinha essa coisa do luxo, da importância que ele queria ser o imperador. Ele realmente não visava isso dessa forma. Ele sim queria continuar sendo imperador para fazer o melhor para o país, mas não como um grande status. E enfim, ali vai contando também um pouco sobre a vida das filhas dele, sobre a perda de filhos que eles tiveram e sobre o quanto ele gostava de viajar para fora do país e conhecer vários lugares. As pessoas às vezes não conseguiam nem acompanhá-lo direito nessas viagens, porque ele acordava cedo e visitava vários lugares assim rápido, e queria conhecimento e queria conhecer pessoas importantes, e as pessoas não tinham muito o pique que ele tinha. Então isso eu achei muito interessante. Era um homem também muito genioso, tanto é que às vezes quando as pessoas falavam para ele alguma coisa que estava irritando ele não estava gostando daquilo, ele já começava a falar: já sei, já sei, já sei. E isso ele usou muito na vida, tanto é que é muito falado no livro isso, né? Esse temperamento dele, de quando ele já estava num momento ali que aquele assunto estava irritando ele, ele já começava: já sei, já sei. Achei muito interessante isso, ficou na minha cabeça, assim, achei bem legal. E aí conta também sobre o grande golpe republicano. Ele era um imperador, um monarca, porém ele tinha um coração republicano. Eu acho que, pelo que eu li ali, no fundo, ele achava que futuramente, gradualmente, a república iria acabar crescendo aqui no Brasil. Porém, ele nunca imaginou que ele passaria por um grande golpe, que foi o golpe dos republicanos naquela época, em 1889. Eles foram expulsos aqui do Brasil. Eles já estava marcado que eles teriam que ir embora num navio. A data agora, vocês me perdoem, não vou me lembrar. Mas, tipo, amanhã vocês têm que ir embora naquele navio às 15 horas da tarde. Só que no meio da madrugada anterior,
entraram na casa deles e falaram: vocês vão agora, porque senão vai ter derramamento de sangue, vai ter briga, e a gente quer evitar isso. E ele acabou cedendo, saindo do país para evitar que houvesse derramamento de sangue, porque isso ele nunca aceitou. Eles acabaram saindo às pressas, expulsos aqui do país. Eu achei a coisa mais injusta que aconteceu. Eu fiquei morrendo de dó daquela situação que eles passaram. A filha, a princesa Isabel, seu marido, o Conde de, os filhos dela, enfim, todos eles saíram do país às pressas. Foi realmente muito, muito triste. A imperatriz, a Dona Teresa Cristina, ficou muito doente por conta disso. Depois de um tempo acabou falecendo. Ele ficou arrasado com a morte dela, com a perda da imperatriz, tanto que ele, em cartas, no diário dele, né, ele escrevia um diário, ele fala que ele não sabe como que vai ser a vida dele, é o único recurso para tentar continuar vivendo são os estudos dele. Então ele continuou estudando mesmo fora do país, ele tentou ocupar a cabeça dele com o aprendizado, né? Enfim, com a literatura, tudo. Foi uma morte muito triste, porque ambos, tanto a Dona Teresa Cristina quanto ele, nos últimos momentos de vida, só pensavam no Brasil. Então, nossa, eu fiquei, assim, realmente muito, muito triste em pensar nisso, né? Tanto que a Dona Teresa Cristina, quando ela faleceu, ela falava muito sobre essa tristeza que foi ter abandonado o país que ela amava tanto. E ele a mesma coisa, né? Ele é o tanto que, se eu não me engano, a última palavra que ele pronunciou antes da morte foi Brasil. Foi muito pesado para eles, enfim, faz parte da história. Achei um livro incrível. Eu sei que com certeza existem outros tipos de biografias sobre ele, mas achei muito interessante essa perspectiva que o Paulo Resulti traz nesse livro, falando através de cartas e diários, coisas que às vezes não são faladas em outras biografias, né? Ou seja, a história não contada sobre esse grande homem que esteve aqui no Brasil e fez o que pôde para o crescimento desse país, né? Então, enfim, vou parar por aqui, porque se me deixar eu fico falando de Dom Pedro II muito tempo. Eu sou muito fã dele mesmo, eu gosto muito da história de vida dele. Mas foi isso, gente. Olha, quem tiver a oportunidade de ler esse livro em específico, leia, porque não é uma leitura cansativa. Ah, mas eu não gosto de história, gente. Olha, não é uma leitura cansativa, é quase que como um livro de ficção, a forma como ele conta ali, porque é muito fluido, é muito gostoso de ler. Então, pensa, um livro grande, né? Um calhamaço, 807 páginas ali. Foi um livro assim que realmente me encantou, eu gostei demais. Então, pretendo ler outros livros do Paulo Resulti, porque achei muito interessante a forma com que ele conta a história da história aqui do Brasil. Achei muito legal. Deixa aqui nos comentários o que vocês leram no mês passado. Eu gosto de trocar ideia com vocês também. Se já leram algum desses livros, se gostaram, se não gostaram. É legal a gente trocar essas ideias aí, gosto muito. Vou deixar aqui também no box de descrição do vídeo o link para quem se interessar em comprar algum desses livros. Comprando pelo meu link, você apoia o canal e não gasta nada mais por isso, então agradeço bastante quem pode apoiar. E outra forma de apoiar esse canal, sem dúvida, é deixando seu like, se inscrevendo aqui. A gente tem vídeos toda semana e eu espero que a gente se veja num próximo vídeo. Até mais!